João Batista é uma figura importante na Bíblia e é mencionado nos 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é conhecido como o precursor de Jesus Cristo e desempenhou um papel crucial ao anunciar a chegada do Messias. Foi o último entre todos que anunciaram a vinda do Messias. Por isso ele é chamado de Arauto do Messias. João Batista nasceu em aproximadamente 7 a.C. Filho de Zacarias e Isabel, uma família sacerdotal. Sua mãe era parenta de Maria, a mãe de Jesus. O termo empregado em Lucas capítulo 1, versículo 36 descreve esse parentesco sui generis, que significa da mesma família ou parente de sangue. Apesar de ser um termo com significado amplo, a maioria dos estudiosos acredita que ambas eram primas. Isso significa que provavelmente João Batista e Jesus eram primos de segundo grau. O anúncio do nascimento de João Batista foi muito importante, e foi um dos registros mais interessantes descrito na Bíblia, possuindo até mesmo algumas semelhanças com o anúncio do nascimento de Jesus. Os pais de João Batista eram judeus piedosos e tementes a Deus que aguardavam a vinda do Messias. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. Num determinado dia, quando Zacarias estava exercendo suas funções sacerdotais, ele recebeu a visita do anjo Gabriel. O anjo lhe anunciou o nascimento de um filho e indicou o nome pelo qual ele deveria ser chamado: João. O anjo também disse que João Batista seria repleto do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Diante do aparecimento do anjo, Zacarias ficou amedrontado e incrédulo. Assim, Zacarias foi sentenciado a ficar em silêncio, isto é, mudo, até que o menino nascesse. Muito provavelmente essa condição de Zacarias consistia não apenas na mudez, mas também na surdez. Diante de todos esses acontecimentos, grande temor pairou sobre o povo, de modo que em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas as coisas que estavam ocorrendo em conexão com o nascimento de João Batista. Assim, todas as pessoas se perguntavam sobre quem seria aquele menino. Ele nasceu aproximadamente 6 meses antes de Jesus. Cresceu no deserto da Judéia, e em aproximadamente 26 depois de Cristo, recebeu o chamado para exercer seu ministério profético. Alguns estudiosos sugerem que João Batista, durante seus anos de formação, pode ter tido contato com os essênios. Os essênios formavam um grupo separatista judaico que observava a lei com rigor. Esse grupo vivia geralmente em comunidades reclusas no deserto, como os assentamentos descobertos em Cura. Logo que iniciou seu ministério profético, João Batista começou a ser grandemente reconhecido como o pregador do arrependimento. Por isso, tão logo um grande número de judeus se reunia para ouvi-lo. As mensagens de João Batista eram duras, mas necessárias. Negava as normas judaicas e condenava os fariseus e líderes religiosos da nação, como sendo uma raça de víboras. Para ele, apenas ser descendente de Abraão não bastava, era necessário um recomeço, um arrependimento genuíno. Assim, muitos receberam dele no Rio Jordão o batismo do arrependimento, ao confessarem seus pecados. Ele proclamava a necessidade de arrependimento e batizava aqueles que demonstravam sinceridade e desejo de mudar de vida. Ele anunciava claramente que ele apenas estava servindo de arauto para o Messias que estava às portas. João também avisava que enquanto ele batizava com água, esse alguém que viria após ele batizaria com Espírito e com fogo. Isso significa que não haveria meio termo, o Messias traria salvação e juízo. João exerceu seu ministério no deserto da Judéia, Samaria e Enom, perto de Salim. Provavelmente seu período em atividade teve curta duração, mas foi bastante intenso. Ele passou seus últimos anos na região de Pereia, que pertencia à tetrarquia de Herodes Antipas. João Batista era conhecido por seu estilo de vida ascético, vestindo roupas de pelos de camelo e se alimentando de gafanhotos e mel silvestre.
Sua pregação e batismo atraíram muitos seguidores, e ele foi reconhecido como um profeta pelos judeus da época. De acordo com a Bíblia, João Batista identificou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele afirmou que não era digno de desamarrar as sandálias de Jesus e declarou que deveria crescer enquanto João diminuía. João Batista também batizou Jesus no Rio Jordão, marcando o início do ministério público de Jesus. A Bíblia relata que foi Jesus quem pediu para ser batizado. João Batista até esboçou certa relutância por se considerar indigno de realizar essa tarefa. Foi nesse mesmo momento também que, de forma sobrenatural, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e ouviu-se uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. No entanto, a mensagem de João Batista e seu desafio às autoridades religiosas locais o colocaram em conflito com o rei Herodes Antipas. Aliado a isso, Herodias, esposa de Herodes, ficou particularmente aborrecida com João Batista por ele ter denunciado a ilegalidade de seu casamento com Herodes. Por esse motivo ele acabou sendo aprisionado na fortaleza de Herodes na Transjordânia. Herodes não estava disposto a matar João Batista. Mas num determinado dia, Herodes Antipas acabou fazendo um juramento à filha de Herodias, e foi obrigado a entregar a cabeça de João Batista como prêmio. João Batista foi muito importante porque seu ministério marcou o início do tempo do cumprimento das promessas que Deus havia feito a Israel no Antigo Testamento. Essas promessas falavam sobre a vinda de seu reino e a chegada do Messias. A vida e o ministério de João Batista são aceitos para a história do cristianismo e para a preparação do caminho para a vinda de Jesus Cristo. E assim, chegamos ao final de mais um vídeo, e se não for inscrito, se inscreva e deixe um like e um comentário, seremos muito gratos.